Adão foi histórico, ou uma construção teológica? Tudo começa com um homem. Ou pelo menos, é isso que a tradição afirma. Adão teria sido o primeiro ser humano. O primeiro pai. O responsável pela entrada do pecado no mundo. Mas existe um problema. Grande parte da teologia cristã depende de Adão ser histórico. Especialmente a ideia do pecado original. Por que se Adão não for um personagem histórico? O que acontece com toda a estrutura construída sobre ele? O texto de Gênesis. Para entender Adão, precisamos começar pelo próprio texto. Gênesis não surge em um vazio. Ele nasce dentro do mundo antigo. Contexto histórico. No Oriente Próximo Antigo, existiam diversas narrativas sobre a origem da humanidade. Barro. Jardins sagrados. Árvores da vida. Serpentes. Humanidade criada por divindades. Ou seja, o relato bíblico não aparece isolado. Ele conversa com o imaginário cultural da época. Questão central. Então surge uma pergunta desconfortável. Gênesis está descrevendo história literal, ou usando linguagem simbólica para explicar a condição humana? O nome e Adão. O próprio nome Adão levanta questões. No hebraico, Adão está ligado à ideia de humanidade. E também à terra. Isso faz alguns estudiosos perguntarem: Adão é um indivíduo específico? Ou representa o próprio ser humano? Talvez o texto nunca tenha tentado responder perguntas biológicas modernas. Talvez estivesse tentando explicar outra coisa. O problema da história. Hoje sabemos que a humanidade não surgiu de um único casal recente. Arqueologia, genética, antropologia, evolução humana. Tudo aponta para um desenvolvimento muito mais complexo. Então o conflito aparece. Como conciliar leitura literal de Adão com o conhecimento histórico e científico atual? Duas respostas surgem. Alguns afirmam: o texto deve ser lido literalmente. Outros afirmam: o relato é teológico e simbólico. Ponto importante. Mas mesmo entre religiosos, não existe consenso absoluto. O pecado original depende de Adão? Aqui a discussão se torna explosiva. A doutrina do pecado original depende diretamente da leitura de Adão como figura histórica. Base principal. Carta aos Romanos 5. Especialmente a ideia de que, por um homem entrou o pecado. O problema. Mas existe algo curioso. Jesus de Nazaré nunca explica claramente a doutrina do pecado original. Ele fala de pecado, responsabilidade, transformação, mas não desenvolve uma teoria detalhada de culpa herdada. Então surge a pergunta inevitável: o pecado original está no texto? Ou foi construído teologicamente depois? Paulo reinterpreta Adão? Quando chegamos a Paulo de Tarso, Adão ganha um papel gigantesco. Estrutura paulina. Adão, entrada do pecado. Humanidade afetada. Cristo, solução universal. Análise. Paulo usa Adão como estrutura teológica. Mas isso significa obrigatoriamente historicidade literal? Ou Adão funciona como arquétipo da condição humana? Porque um símbolo pode ter enorme força teológica, mesmo sem funcionar como relato histórico moderno. O choque com a modernidade. O problema aumenta quando leitores modernos exigem do texto algo que ele talvez nunca quis oferecer. Precisão científica. Biologia. História nos padrões atuais. Questão central. Mas textos antigos funcionavam de outra maneira. Eles comunicavam sentido, identidade, origem, propósito. Talvez Adão diga menos sobre genética e mais sobre consciência humana. Talvez a pergunta mais importante não seja: Adão existiu literalmente? Mas o que o texto estava tentando comunicar? Possibilidade final. Por que mesmo leituras simbólicas continuam levantando questões profundas? Liberdade, consciência moral, ruptura humana, sofrimento, responsabilidade. E talvez seja exatamente por isso que a figura de Adão continua sobrevivendo. Não necessariamente como memória biológica, mas como espelho da própria humanidade. No próximo episódio, o pecado original realmente nasce na Bíblia? Ou foi desenvolvido pela teologia ao longo dos séculos? Aqui no canal, não buscamos agradar ou ofender. Buscamos entender os fatos, questionar os mitos e abrir espaço para o pensamento crítico. Esse canal não te dá certezas. Ele te ajuda a fazer as perguntas certas. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para mais reflexões críticas das narrativas da Bíblia. E, com isso, eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo.
Eu me chamo Heraldo Santos, minhas formações acadêmicas é bacharel e mestrado em teologia. Obrigado por assistir mais um vídeo no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica. Se você quer entender a verdade por trás dos mitos bíblicos, continue acompanhando nosso canal. Não sou o dono da verdade, porque a verdade que ninguém sabe é verdade e de mentira já estou cansado. E até o próximo vídeo.